Profetas e Reis, capítulo 51. Um reavivamento espiritual. A chegada de Esdras a Jerusalém foi oportuna. Havia grande necessidade de influência de sua presença. Sua vinda infundiu coragem e esperança ao coração de muitos que de longa data vinham trabalhando sob dificuldades. Desde o retorno do primeiro grupo de exilados, sob a direção de Zorobabel e Josué, havia mais de 70 anos, muito tinha sido realizado. O templo havia sido concluído e as paredes da cidade parcialmente reparadas. Não obstante, muito estava ainda por fazer. Entre os que tinham voltado para Jerusalém nos primeiros anos, havia muitos que tinham permanecido leais a Deus enquanto viveram. Mas um número considerável dos filhos e filhos dos filhos perderam de vista a santidade da lei de Deus. Até mesmo alguns dos homens revestidos de responsabilidade estavam vivendo em franco pecado. Sua conduta estava neutralizando grandemente os esforços feitos por outros para fazer progredir a causa de Deus, pois enquanto as flagrantes violações da lei divina haviam sido permitidas prosseguir sem condenação, as bênçãos do céu não podiam repousar sobre o povo. Foi da providência de Deus que os que retornassem com Esdras tivessem tido tempo especial de buscar ao Senhor. As experiências pelas quais tinham passado, em sua viagem de Babilônia, desprotegidos como tinham estado de qualquer poder humano, haviam-lhes ensinado ricas lições espirituais. Muitos tinham se tornado fortes na fé, e ao se misturarem com os desencorajados e indiferentes em Jerusalém, sua influência foi um poderoso fator para a reforma pouco mais tarde instituída. No quarto dia após a chegada, os tesouros de ouro e prata, com os vasos para o serviço do santuário, foram depositados pelos tesoureiros nas mãos dos oficiais do templo, na presença de testemunhas e com a máxima exatidão. Cada artigo foi examinado, conforme o número e conforme ao peso. Esdras, capítulo 8, verso 34. Os filhos do cativeiro, que tinham voltado com Esdras, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, como sacrifício pelo pecado e como sinal de seu reconhecimento e ação de graças pela proteção de santos anjos durante a viagem. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajuntaram o povo e a casa de Deus. Esdras, capítulo 8, versos 35 e 36. Bem pouco depois, uns poucos dos chefes de Israel se aproximaram de Esdras com uma séria denúncia. Alguns de Israel e os sacerdotes e os levitas tinham ido longe no desrespeito aos santos mandamentos de Jeová, a ponto de cruzarem-se em casamento com os povos vizinhos. Tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, foi dito a Esdras. E assim se misturou a semente santa com os povos das terras pagãs. Até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Esdras capítulo 9, versos 1 e 2. Em seu estudo das causas que levaram ao cativeiro babilônio, Esdras havia verificado que a apostasia de Israel devia-se em grande parte à sua mistura com nações pagãs. Ele notara que se eles tivessem obedecido à ordem de Jeová de se conservarem separados das nações que os cercavam, teriam sido poupados de muitas experiências tristes e humilhantes. Agora, ao compreender que, não obstante as lições do passado, homens preeminentes ousavam transgredir as leis dadas como salvaguarda contra a apostasia, seu coração se confrangeu. Ele se lembrou de Deus em outra vez dar a seu povo permanência em sua terra nativa e sentiu-se presa de justa indignação e agastado com a ingratidão deles. Ouvindo eu tal coisa, ele disse, rasguei o meu vestido e o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Esdras capítulo 9, versos 3 e 4. Ao tempo do sacrifício da tarde, Esdras se levantou e uma vez mais rasgou seus vestidos e o seu manto, e se pôs de joelho, esvaziando sua alma em súplica ao céu.
Estendendo as mãos para o Senhor, ele exclamou: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais, o suplicante prosseguiu, até o dia de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar uma pouca de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos a casa do Senhor nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que se nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, e depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvasse que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires? Até que não ficasse resto, nem quem escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras capítulo 9, versos 6 a 15. A tristeza de Esdras e seus associados com respeito aos males que insidiosamente haviam penetrado no próprio coração da obra do Senhor produziu arrependimento. Muitos dos que haviam pecado foram profundamente tocados. O povo chorava com grande choro. Esdras capítulo 10, verso 1. Em grau limitado começaram a sentir a odiosidade do pecado e o horror com que Deus o considerara. Eles viram a santidade da lei anunciada no Sinai, e muitos tremeram ao pensamento da transgressão da mesma. Um dos presentes, de nome Secanias, reconheceu como justas todas as palavras de Esdras. Nós temos transgredido contra o nosso Deus, ele confessou, e casamos com mulheres estrangeiras do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Secanias propôs que todos os que tinham transgredido fizessem um concerto com Deus de renunciar ao pecado, e que isso fosse adjudicado conforme a lei. Levanta-te, ele impôs a Esdras, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas, e a todo o Israel, de que fariam conforme a esta palavra. Esdras capítulo 10, versos 2 a 5. Este foi o início de uma maravilhosa reforma. Com infinita paciência e tato, e com cuidadosa consideração pelos direitos e bem-estar de cada pessoa envolvida, Esdras e seus associados lutaram por levar os penitentes de Israel ao caminho reto. Esdras era, sobretudo, um ensinador da lei, e ao dar atenção pessoal ao exame de cada caso, ele procurou impressionar o povo com a santidade desta lei e a bênção a ser alcançada pela obediência. Onde quer que Esdras laborasse, aí se suscitava um reavivamento no estudo das Santas Escrituras. Mestres eram apontados para instruir o povo. A lei do Senhor era exaltada e honrada. Os livros dos profetas eram examinados e as passagens que prediziam a vinda do Messias levavam esperança e conforto a muito coração triste e cansado.
Mais de 2000 anos se passaram desde que Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Mas o lapso de tempo não diminuiu a influência do seu piedoso exemplo. Através dos séculos, o registro de sua vida de consagração tem inspirado a muitos com a determinação de buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Os propósitos de Esdras eram altos e santos. Em tudo o que fizera, fora movido por um profundo amor pelas almas. A compaixão e bondade que revelava para com os que haviam pecado, fosse em plena função da vontade, fosse por ignorância, deveria ser uma lição objetiva a todos os que procurassem promover reformas. Os servos de Deus devem ser tão firmes como a rocha onde retos princípios estiverem envolvidos. Mas, do mesmo modo, devem manifestar simpatia e longanimidade. Como Esdras, devem ensinar aos transgressores o caminho da vida, inculcando-lhes princípios que são o fundamento de todo o reto proceder. Nesta fase do mundo, quando Satanás está procurando, mediante múltiplas instrumentalidades, cegar os olhos de homens e mulheres para com os impostergáveis reclamos da lei de Deus, há necessidade de homens que possam levar muitos a tremerem ao mandado do nosso Deus. A necessidade de verdadeiros reformadores que indiquem aos transgressores o grande doador da lei. Eles ensinem que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A necessidade de homens poderosos nas Escrituras, homens dos quais cada palavra e cada ato exaltem os estatutos de Jeová, homens que procurem fortalecer a fé. São necessários mestres que inspirem os corações com reverência e amor pelas Escrituras. A abundante iniquidade prevalecente hoje pode ser atribuída em grande medida à deficiência no estudo e obediência às Escrituras. Pois quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado o seu poder para restringir as más paixões do coração natural. Os homens semeiam na carne, e da carne ceifam corrupção. Com o abandono da Bíblia, tem vindo o abandono da lei de Deus. A doutrina segundo a qual os homens estão livres da obediência aos divinos preceitos tem enfraquecido a força da obrigação moral e aberto as comportas da iniquidade sobre o mundo. A ilegalidade, dissipação e corrupção estão arrasando à semelhança de um irresistível dilúvio. Em todos os lugares se vêem inveja, suspeição, hipocrisia, intrugice, emulação, atritos, atraiçoamento de sagrados encargos, indulgência para com a paixão sensual. Todo o sistema de princípios religiosos e doutrinas que devia formar o fundamento e a estrutura da vida social assemelha-se a uma massa vacilante, pronta para cair em ruínas. Nos últimos dias da história da Terra, a voz que falou do Sinai está ainda declarando: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. O homem tem posto sua vontade contra a vontade de Deus, mas não pode silenciar a palavra de ordem. A mente humana não pode fugir às suas obrigações para com poder mais alto. Podem abundar teorias e especulações. Os homens podem opor a ciência à revelação, e assim arredar a lei de Deus. Mas a ordem vem cada vez mais forte. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. São Mateus capítulo 4, verso 10. Não existe o que se possa chamar enfraquecimento ou fortalecimento da lei de Jeová. Ela é como tem sido. Tem sido e sempre será santa, justa e boa, completa em si mesma. Não pode ser revogada ou mudada. Honrá-la ou desonrá-la é apenas a maneira de dizer dos homens. Entre as leis de homens e os preceitos de Jeová, travar-se-á a maior batalha da controvérsia entre a verdade e o erro. Nesta batalha estamos agora entrando. Não uma batalha entre igrejas rivais lutando pela supremacia, mas entre a religião da Bíblia e as religiões de fábulas e tradições. As agências que se têm unido contra a verdade estão agora ativamente em operação. A santa palavra de Deus, que tem chegado até nós ao preço tão alto de sofrimento e derramamento de sangue, é tida em pouco valor.
Poucos há que realmente a aceitam como regra da vida. A infidelidade prevalece em medida alarmante, não apenas no mundo, mas na igreja. Muitos têm chegado a negar doutrinas que são as colunas da fé cristã. Os grandes fatos da criação, como apresentados pelos escritores inspirados, a queda do homem, a expiação, a perpetuidade da lei, eis aí doutrinas praticamente rejeitadas por grande parte do professo mundo cristão. Milhares que se orgulham de seu conhecimento consideram uma evidência de fraqueza a implícita confiança na Bíblia e uma prova de erudição sofismar das Escrituras e alegorizar e atenuar suas mais importantes verdades. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da Palavra de Deus e pelo levar a vida na conformidade com os seus preceitos. As tremendas questões de eternidade demandam de nossa parte algo mais que uma religião de pensamento, uma religião de palavras e formas, onde a verdade é mantida no recinto exterior. Deus pede um reavivamento e uma reforma. As palavras da Bíblia, e a Bíblia somente, deviam ser ouvidas do púlpito. Mas a Bíblia tem sido roubada em seu poder, e o resultado é visto no rebaixamento dos tonos da vida espiritual. Em muitos sermões de hoje não existe aquela divina manifestação que desperta a consciência e leva vida à alma. Os ouvintes não podem dizer: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? São Lucas capítulo 24, verso 32. Há muitos que estão clamando pelo Deus vivo, ansiando pela divina presença. Permiti que a palavra de Deus lhes fale ao coração. Deixai que os que têm ouvido apenas tradição e teorias e máximas humanas ouçam a voz daquele que pode renovar a alma para a vida eterna. Grande luz jorrou dos patriarcas e profetas. Gloriosas coisas foram ditas de Sião, a cidade de Deus. Assim o Senhor deseja que a luz brilhe através dos seus seguidores hoje. Se os santos do Velho Testamento deram tão fulgurante testemunho de lealdade, não deviam aqueles sobre quem está brilhando a luz acumulada de séculos dar mais assinalado testemunho do poder da verdade? A glória dos profetas derrama luz sobre nosso caminho. O tipo encontrou o antítipo na morte do Filho de Deus. Cristo ressuscitou dos mortos, proclamando sobre o sepulcro rompido: Eu sou a ressurreição e a vida. São João capítulo 11, verso 25. Ele enviou o seu Espírito ao mundo para trazer todas as coisas à nossa lembrança. Por um milagre de poder, ele tem preservado sua palavra escrita através dos séculos. Os reformadores, cujo protesto nos deu o nome de protestantes, sentiram que Deus os havia chamado para levar a luz do Evangelho ao mundo. E no esforço para fazer isso, estiveram prontos para sacrificar suas posses, sua liberdade e a própria vida. Em face de perseguição e morte, o Evangelho foi proclamado longe e perto. A palavra de Deus foi levada ao povo, e todas as classes, altos e baixos, ricos e pobres, cultos e ignorantes, avidamente estudaram-na por si mesmos. Estamos nós, na batalha final do grande conflito, tão fiéis ao nosso encargo como os primeiros reformadores o foram ao seu? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção?
Joel capítulo 2, versos 12 a 17.